Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pelo Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Estou aqui muito bem acompanhada com Andrei Soares, oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, também do Centro Paulista de Oncologia, membro do Steering Committee LAGOG e GU. LACOG-GU. Então, Michele, depois corta, só isso. Oncologista clínico do Centro Paulista de Oncologia, membro do Steering Committee LACOG-GU, sócio fundador da BIO, Brazilian Information Oncology. E a gente está aqui, né, Novembro Azul, para conversar sobre câncer de próstata. Então, anteriormente nós falamos de saúde do homem, mudança de estilo de vida, e hoje a gente está aqui propriamente, né, falando do tema do Novembro Azul. E aí eu queria começar a conversar com você, André, exatamente isso. Qual que é o panorama do câncer de próstata no Brasil? A gente precisa se preocupar? Não é algo comum? Na verdade, obrigado pelo convite primeiro, André, é um prazer estar aqui contigo, realmente é muito legal, a gente partilha e divide o trabalho no hospital, né, e aqui está podendo dividir com o pessoal um pouquinho das informações. Bom, câncer de próstata é uma preocupação, né, mundialmente e no Brasil, né, querendo ou não, se a gente for tirar os tumores de pele não melanoma, é a segunda causa de câncer no Brasil, perde para câncer de mama, mas se a gente for colocar nos homens, é a primeira causa de câncer. Tá? Apesar que a gente vai falar um pouquinho sobre a perspectiva de tratamento e que uma parte muito grande dos pacientes ficam curados, e uma parte não pequena dos pacientes às vezes nem precisam tratar num primeiro momento, ainda é uma das principais causas de morte no mundo e no Brasil também, o câncer de próstata. Então, o diagnóstico às vezes muitas vezes avançado impacta bastante, é um problema para os homens em geral. E a gente tem ideia de números, né, desse câncer? Ele pega quantos, uma porcentagem grande? Como que funciona? A gente tem a expectativa no Brasil, pelos números do INCA, né, que eles acabam avaliando nessa última publicação o triênio, então provavelmente o ano que vem a gente vai ter uma nova atualização desses dados. A gente tem uma expectativa de mais ou menos pouco mais de 65 mil casos por ano de câncer de próstata esperado no Brasil. A gente tem um risco de subnotificação, com certeza, né? E muito provável, e a gente sabe desses números, a gente teve uma redução do diagnóstico do câncer de próstata no Brasil de em torno de 25% por conta da pandemia, em algumas séries até 40%, porque como a gente, né, não sabia como lidar e muito fica em casa, isolamento e assim por diante, infelizmente para a parte de saúde, e você também acompanha muito isso, a gente teve um impacto muito negativo, né? Não só no acompanhamento de diversas doenças, não diferente no câncer, assim como o diagnóstico do câncer. Isso tem um impacto muito importante, como eu acabei de falar, né? A gente pode ser que a gente deixou de rastrear esses pacientes e uma parte desses pacientes, infelizmente, vão acabar sendo diagnosticados com doença mais avançada. Eu acho que é interessante isso, e a gente tem visto, né, uma das coisas que tem impactado em câncer é o aumento da obesidade no Brasil, né? A gente tem hoje cerca de 41 milhões aí de pessoas com obesidade, né? 60% da população está acima do peso, então a gente vê que para 2030 a gente já tem um aumento possível aí para 30% da população com obesidade. E se a gente pensar em obesidade e câncer de próstata, a gente tem uma associação muito grande com cânceres mais agressivos, né, quando eles são descobertos em estadios mais tardios. O ano passado, no Congresso Americano de Obesidade, se falou já de ser uma causa aí, né? A gente comentou em mudança de estilo de vida, de hábitos de vida saudável, prática de atividade física, de também ter uma alimentação mais saudável. E tem como prevenir o câncer de próstata? Então, o câncer de próstata é um tumor que, infelizmente, diferente de outros tumores, a prevenção é meio complicada. Por quê? Porque a gente tem poucos fatores que vão impactar realmente na prevenção do câncer de próstata. Então, um passo antes, fatores de risco, né? Idade, muito importante. Descendência negra, né? Então a população preta tem mais risco de desenvolver câncer de próstata. E existe uma porcentagem que varia na literatura entre 12% e 17% de tumores de próstata relacionados à hereditariedade. E o principal gene, em metade dessas porcentagem, né? Em torno de 44%, se a gente for ser preciso, tem relação com o gene BRCA2, que é aquele gene
de câncer de mama também, câncer de ovário nas famílias, né, que as mulheres desenvolvem, e o câncer de próstata aumenta muito o risco no homem. Fatores modificáveis, né, estilo de vida, acabam tendo um impacto. Talvez um dos principais é o que você falou, né? Obesidade tem uma correlação muito importante com o câncer de próstata, se a gente tirar aí, né, o que a gente está falando, né, idade, esses outros fatores. Então, o que a gente consegue mudar na idade, a gente infelizmente não aprendeu a fórmula da juventude para regredir a idade, mas a gente aprendeu muito como cuidar dela. Então, aí vai envolver uma boa alimentação, atividade física, que indiretamente vai fazer um bom controle de peso. Isso talvez seja o principal. Todo o resto, eu digo que assim como a maior parte dos tumores, né, e você sabe muito melhor que eu, tudo que for dieta ou alguma alimentação específica, muitas vezes é muito difícil. Porque o impacto dessas alterações, eles muitas vezes são positivos ou negativos, quando consumidos o que não deve ser consumido, mas eles são pequenos. E muitas vezes é muito difícil você comprovar isso, porque está misturado com uma série de outros achados de dieta, de estilo de vida, uma série de coisas. Então, a gente dificilmente consegue comprovar na oncologia, né, um benefício muito claro ou não, mas o que talvez possa no câncer de próstata ter alguma influência aí é o licopeno, né, então lá no tomate, né, que deixa o vermelhinho do tomate, então eventualmente o licopeno parece que tem um efeito protetor, assim como comer cogumelos. Aparentemente cogumelo também protege aí ao câncer de próstata. Veja, são 2 alimentos saudáveis, né, você melhor do que eu pode dizer isso, então acho que se por via das dúvidas, podemos consumir sem problemas, né? Eu lembro quando saiu essa história do licopeno, todos os homens começaram a comer muito tomate, né? Lembrar que o licopeno, né, ele acaba dando essa característica mais avermelhada, mas ele está presente também em outras verduras aí que tem, ou legumes que tem uma coloração mais vermelha, laranja, então não precisa ser só o tomate, mas o tomate foi o do estudo, então o pessoal acaba usando bastante, né? As verduras, hortaliças, frutas são sempre recomendadas, são saudáveis, mas realmente o controle do peso eu acho que é fundamental, não só para o câncer de próstata, mas para várias outras doenças, né? Então a gente caracteriza a obesidade quando o índice de massa corpórea está acima de 30, para quem fizer esse cálculo e der acima de 30, eu acho que precisa se preocupar e procurar um médico. Uma das coisas que a gente discutiu muito... Andréia, desculpa até te interromper, imagina. Porque tem uma outra coisa que aí não é no estilo de vida, né? Por isso que é uma prevenção que é sempre pior, que é o que a gente fala de quimioprevenção. Químio não de quimioterapia, né? Porque a gente tá falando com oncologista é quimioterapia. Químio no sentido de droga, medicação. É muito discutível. Existem algumas medicações que eventualmente poderiam diminuir ou atuar de alguma maneira com a testosterona, que é o principal fator de risco, né? Que estimula a glândula prostática, que eventualmente é o combustível do câncer de próstata, que poderiam modular essa testosterona. Então tem estudos muito grandes, com resultados muito discutíveis. Então, mesmo quimioprofilaxia, isto é, medicação que possa reduzir o risco do câncer de próstata, são extremamente discutíveis, deve ser discutida particularmente com um urologista, muitas vezes é quem está lá na frente do paciente, e muitas vezes desencorajadas, tá? Não trazem nenhum grande benefício e acabam só tendo custo, algum efeito colateral da medicação, assim por diante. Então, como tratamento, né, com medicações, a gente realmente também fica meio fora, né? A gente até discutiu, né, o uso de hormônio com o urologista que falou aí da saúde do homem. Foi interessante. Se você não escutou, acho que vale a pena para vocês que estão nos ouvindo ouvir depois. Né, foi feito aí, publicado no primeiro semana de novembro. E uma das coisas que a gente discutiu muito, Andrei, foi que os homens procuram menos tratamento, menos urologista, menos fazer check-up. E aí eu ia te perguntar isso, né? Quais são os exames para você detectar precocemente o câncer de próstata? Já que para câncer de próstata, né, quanto antes, acho que para todos os cânceres, quanto mais cedo eu descobrir, maior a minha chance de cura. O que eu devo fazer? Você tocou num ponto muito importante no início dessa tua frase agora, e eu vou te devolver uma pergunta, te respondendo, que é, você sabe de onde veio o Novembro Azul, na verdade? Por que esse mês é considerado mês de prevenção da doença do homem? Isso é importante. Isso começou por um movimento chamado Movember, não sei se você já ouviu falar. Esse movimento ele começou na Austrália no início do nosso século, né, em 2001, por alguns jovens que queriam chamar a atenção para algumas doenças relacionadas ao homem, na verdade, né? E então não é só o câncer de próstata, é muito importante, tá? O Novembro Depois Azul, que a gente trouxe aqui pelo Instituto Lado a Lado, né, como uma característica do mês de prevenção, ficou muito ligado ao câncer de próstata, e que é importante por tudo que a gente falou no início desse podcast, mas ele é muito voltado à saúde do homem. E outros 2 tópicos importantíssimos que foram levantados nessa discussão
desses jovens sobre a saúde do homem foi o câncer de testículo e o risco de suicídio. Olha que interessante. Então é importante lembrar que esse mês é o mês do homem, ele é conhecido fora como Movember, que é a mistura de mustache, que significa bigode, com November, que é de novembro. Por isso que muitas vezes é o bigode nesse mês, tá? Vem por conta desse movimento. E no Brasil ficou-se o Novembro Azul. E outro ponto é que o homem realmente, como você falou, ele negligencia muito a saúde dele, né? A mulher tem o hábito de ir desde o início da vida dela, a gente deixa de ir no pediatra e para de ir em médico. Só vai quando quebra o pé no pronto-socorro, quando acontece alguma coisa. O homem não vai. Isso é arraigado até por uma série de bobeiras da nossa sociedade, mas a mulher tem esse hábito. E muitas vezes é a mulher que encoraja o homem a buscar o urologista. E o urologista tem um papel fundamental dentro da cadeia, vamos dizer assim, do cuidado do homem, porque como ele muitas vezes é o primeiro médico que está em contato, é ele que deveria orientar o homem para pressão alta, para diabetes, para colesterol, e depois fazer os seus encaminhamentos. Então esse é o primeiro ponto, acho que muito legal, né? Como tem muita gente que está nos ouvindo aqui, para pensar nesses aspectos, né? Agora, o diagnóstico do tumor de próstata muitas vezes vem de dois pontos que o homem foge, um deles, né? Então, o exame de sangue que avalia uma proteína produzida pela próstata que chama PSA e o toque retal. E é muito importante a gente dizer que não dá para fazer um em detrimento do outro, porque você perde entre 15% e 25% se você faz só o PSA ou somente toque retal em termos de realmente avaliar se você tem um problema e que precisa ser melhor investigado. Então, se você fizer só o PSA, você perde uma chance de ter um tumor que o PSA não sobe e vice-versa. Se você fizer só o toque retal, muitas vezes você pode não ter uma alteração mensurável ali na próstata, mas você pode ter, por exemplo, um tumor ali em uma localização não palpável e que você pegaria pelo PSA. Então, a avaliação deveria ser de ambos os exames. Tá, eu acho que isso é importante. A gente comentou muito aí no podcast de saúde do homem, das pessoas, dos homens não terem medo do urologista. E é interessante isso que você falou, da esposa, da companheira marcar o exame, porque eu vejo isso também no meu consultório. Muitas vezes eu pergunto por que ele veio e ele fala, eu não sei, foi alguém que marcou pra mim, né? Geralmente é a esposa que marca, né? Então tem realmente essa... Eu acho que a geração nova tá mudando um pouco, tá? Eu acho que os millennials, eles são mais preocupados aí com a parte de prevenção e saúde, mas realmente os homens acima, acho que dos 40 anos, acabam procurando muito pouco médico. E para o câncer de próstata, importantíssimo descobrir cedo, tá? Como os outros cânceres. E às vezes a gente escuta assim, quem procura acha, eu sempre falo que quem procura acha cedo. Então precisa realmente fazer o exame. E aí, né, eu ia te perguntar quais os tratamentos do câncer de próstata, né? Fiz o exame, deu que eu tenho câncer de próstata, o que eu vou fazer? Geralmente o que é recomendado? É muito importante essa conversa, porque depois do diagnóstico, como a gente também já comentou, o câncer de próstata é uma doença muito heterogênea. Né? Ele tem uma característica muito importante que ele se comporta de maneira muito diferente em cada indivíduo. Então eu sempre, né, quando eu vou falar com um paciente no consultório, é muito interessante. Chega aqui com o diagnóstico, doutor, e agora o que eu faço? Né? Às vezes ele vai no urologista, recomenda cirurgia, às vezes ele vai num radioterapeuta e recomenda a irradiação, né? O que eu faço, assim por diante. Bom, primeira coisa que a gente faz, a gente gosta de avaliar a extensão da doença. Então o mais importante é a gente entender a extensão da doença. O segundo ponto importante, e essas são características da doença que eu vou falar agora, né? Porque são 3 pontos, são 3 pilares que a gente usa para definir o melhor tratamento e o que se pode fazer. São características da doença, que depende da sua extensão, que depende de suas características biológicas de agressividade. O segundo pilar é a condição e a expectativa do paciente perante ao diagnóstico, né? Que ele espera, né? Porque existem algumas toxicidades, alguns efeitos que podem acontecer com o seu tratamento. E a terceira seria aonde a gente está inserido em termos de cuidados de saúde, um hospital, uma clínica, assim. Porque se eu tiver tratamentos que são muito similares, né, uma cirurgia, uma radioterapia, mas naquele serviço eu tenho uma cirurgia que é melhor ou uma radioterapia que é melhor, eu também posso fazer essa preferência. Então isso é muito importante. Para mim é o tripé do tratamento do câncer de próstata. Quando a gente então avalia esses pacientes, a gente divide esses pacientes, e agora voltando a falar um pouco da biologia da doença, com a doença localizada ou localmente avançada, são pacientes passíveis de tratamento com intuito curativo, e a cura é muito alta nesses pacientes, ou pacientes com doença disseminada e metastática.
Paciente com a doença localizada, a gente caracteriza ele em riscos. Quais são os riscos? Os riscos da recidiva da doença voltar, de eventualmente ele morrer do câncer de próstata. E a partir daí a gente pode discutir desde uma observação vigilante, isto é, eu acompanho os pacientes e a gente precisa ser muito rígido e o paciente precisa ser muito disciplinado para esse acompanhamento. Para quê? Para que ele não perca a janela de oportunidade de um tratamento curativo. Mas, por outro lado, esse acompanhamento muitas vezes preserva a qualidade de vida, uma série de coisas do paciente, que o tratamento pode acabar impactando. Isso é um tratamento que só fica difícil em pacientes extremamente angustiados, então precisa de uma conversa muito boa. Os pacientes que vão para o tratamento ativo, seja porque não conseguem realmente fazer essa vigilância ativa, ou que precisam porque a doença tem características mais agressivas, o que a gente pode ter de tratamento curativo? A cirurgia é um tratamento importante, pode ser feita daquela maneira antiga de abrir a barriga, né? Ou pode ser feita por videolaparoscopia, que foi uma evolução da cirurgia menos invasiva, e agora mais recentemente, nem tão recente, mas é mais recente dessas três técnicas, é a videolaparoscopia assistida pelo robô. Né? Que tem algumas vantagens em relação a outra, mas é muito importante para o paciente saber que a melhor cirurgia é a que o cirurgião sabe fazer bem. Esse é o mais importante. Ou temos a radioterapia, que é um tratamento de radiação ionizante que a gente pode fazer. Em alguns casos pode ser associado ao que nós chamamos de hormonioterapia, isto é, a gente bloqueia a produção de testosterona. Eu já comentei há pouco que a testosterona é o combustível do câncer de próstata, né? Ou em alguns casos a gente pode eventualmente combinar essas terapias. Então o paciente faz uma cirurgia, precisa fazer uma radioterapia no complemento, ou faz uma cirurgia, precisa fazer radioterapia com bloqueio do hormônio, assim por diante. Para aqueles pacientes que têm uma recidiva da sua doença, que a doença volta, é muito importante a gente destacar se essa doença voltou localmente ou se ela voltou como metástase. Se ela voltou localmente, a gente ainda consegue fazer um tratamento em uma boa parte dos pacientes de resgate com chance de cura. Isso depende muito do que foi tratado previamente, né? Se ele fez cirurgia, se ele fez rádio, e a gente em geral inverte o tratamento feito previamente, né? E claro que todos esses tratamentos de cirurgia, rádio assim por diante, vão depender muito das condições clínicas dos pacientes e a escolha entre um tratamento e outro das expectativas. Porque os efeitos colaterais, eles versam na cirurgia, tem principal risco de incontinência e impotência, além dos riscos perioperatórios, por ser uma cirurgia. Na radioterapia, a gente tem muito menos incontinência. A potência tem o mesmo impacto e dificuldade, né? Elas duas podem ter mais ou menos o mesmo risco, mas aí tem os outros riscos que não são os perioperatórios, mas são os riscos de deixar cronicamente uma bexiga ou um intestino inflamado, tá? Então essa decisão tem que ser compartilhada. E nos pacientes que já têm a doença já avançada, disseminada, com metástases, nos últimos anos a evolução do tratamento do câncer de próstata tem sido incrível, incrível. Então tem diversos tratamentos hoje para o câncer de próstata, algumas manipulações hormonais por comprimidos, a gente tem quimioterapia para esses pacientes, a gente tem drogas que a gente chama de radioisótopos, que elas se ligam especificamente em alguns sítios de metástase, ou eventualmente na própria metástase, e irradiam só naquela pequena região, então são tratamentos muito interessantes. E temos já agora drogas com biomarcadores. Para essas mutações do BRCA, por exemplo, que a gente falou, a gente já tem drogas que vão direto nessas mutações e acabam atuando. E uma gama de drogas em desenvolvimento aí, uma fração pequenininha de pacientes que se beneficia até de imunoterapia, muito pequenininha, em torno de 2 a 3% apenas do câncer de próstata, mas precisa ser pesquisado, porque no Brasil já está autorizado o uso de imunoterapia para os pacientes que a gente chama de tumores agnósticos, independente de onde o tumor começou, mas com uma característica molecular, uma alteração molecular no DNA específica, e a gente poderia fazer. Isso acontece em 2 a 3% dos cânceres de próstata, por exemplo. Então, felizmente, essa evolução no tratamento, mesmo o paciente com doença incurável, ela fez com que esses pacientes vivam muito tempo com qualidade de vida. Eu falo para o paciente no consultório, a gente tem que esticar a quantidade de vida e a qualidade de vida. A gente não pode ter detrimento de um ou de outro, até porque é uma doença em paciente com idade, é uma doença de paciente muitas vezes já mais idoso, que realmente quer ter a sua qualidade de vida mantida, porque já viveu bastante tempo, e é fundamental que a gente mantenha a qualidade de vida desses pacientes. Eu acho que isso é super importante, né? O meu avô, por parte de mãe, morreu de câncer de próstata. E isso já tem mais de 15 anos, a gente tinha tratamento, já tinha melhorado, mas não tanto quanto agora, mas ele os sintomas começaram 1 ano antes e ele acabou deixando pra lá, não fez o exame, quando a gente descobriu já estava muito avançado. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente enfatizar
a melhora do tratamento, a possibilidade de cura e a importância de fazer os exames o mais cedo possível. Você falou de uma coisa da testosterona ser um combustível. A gente tem visto um grande uso de hormônio masculino para aumento de massa muscular, para longevidade, para estética. Você acha que isso aumenta o risco de câncer de próstata no homem? O que os estudos falam sobre isso? Sim, se você aumenta, né, a exposição do hormônio masculino, você aumenta realmente o risco de desenvolvimento. Né? A próstata, a principal doença da próstata não é o câncer de próstata. É uma doença benigna, felizmente, né, mas que é o aumento do tamanho da próstata, que muitas vezes tem um impacto mais em qualidade de vida porque dificulta, né, urinar, incontinência, essas coisas que possam acontecer. O câncer de próstata, então, acaba não sendo a principal doença, porém é mais preocupante, né? O câncer de próstata é o que nos leva a realmente preocupação. Como a gente falou, né, a testosterona ele é um promotor dessas alterações no tecido prostático, e uma vez que esse câncer está instalado, ela é um combustível para acelerar o crescimento desse tumor. Então ela não é só um promotor de você ter essas alterações, como também é um combustível que acelera uma vez que está desenvolvido. Por isso que seus tratamentos, né, desde 1941, inclusive o sujeito que descobriu a importância da testosterona no tratamento do câncer de próstata, ele começou os nos estudos dele em 1929 com cachorros. Cachorros são um dos poucos mamíferos que têm câncer de próstata. E ele estudava cachorrinhos lá em Chicago, e ele descobriu uma alteração que ele estava vendo, e ele falou, poxa, eu vou testar nesses cachorros com câncer de próstata, viu, começou a fazer estudos em humanos, em 1941 ele publicou os estudos dele, e desde então a gente usa o bloqueio da testosterona como base do tratamento, e esse sujeito, chama Charles Huggins, ganhou o prêmio Nobel em 1966 por essa descoberta que ele fez desde 1929 estudando. Então, aí eles fazem mais ou menos 80 anos que a base do tratamento é o bloqueio da testosterona. Eu acho que é importante, né? A gente tem indicações para o uso de hormônio masculino, então tomar cuidado, porque muitas vezes você acha que vai ter só o benefício e você pode ter realmente aumento de riscos. Bom, André, a gente está quase terminando aqui, né? Da minha parte, eu queria enfatizar, muitas vezes pacientes fazem o tratamento, acabam se curando, mas até por esse bloqueio hormonal ou pela consequência do tratamento, eles acabam perdendo muita massa muscular e tem uma redução de qualidade de vida. Então é muito comum a pessoa terminar o tratamento, né? O homem já não gosta muito de ir médico, ele some. Então, só para enfatizar que é importante depois a gente fazer esse acompanhamento nutricional, fazer orientação de exercício para você ter mais massa muscular, além de melhorar o prognóstico, e sobrevida, a gente também tem uma melhora aí da qualidade de vida, e isso é possível. Queria que você fizesse as suas considerações finais e a gente já aproveita para chamar o pessoal depois para escutar o outro podcast da próxima semana. Legal. E até complementando a importância que você falou, e é verdade, né? A gente sabe que os indivíduos obesos, mesmo com o diagnóstico de câncer de próstata, evoluem pior. Tem um ponto importante, que não é só a mortalidade por câncer de próstata, que esse impacto é positivo, não é só pela qualidade de vida, que também melhora, porque a deprivação da testosterona leva a diversos sintomas, mas também porque a deprivação da testosterona diminui a massa óssea e aumenta o risco cardiovascular, infarto, derrames, assim por diante. Então, tirando os outros fatores de risco, né, que estão na alimentação, no estilo de vida, né, tabagismo, tal, isso também reduz esses outros riscos de morte que você vai ter competidor aí, muito importante. Acho que a minha mensagem final é que nós continuemos a evoluir e não termos esta dificuldade de procurar o urologista, né, focando principalmente quando a gente está falando do câncer de próstata, né? Novembro Azul é o mês a gente pensar nisso, então tem que ir lá, tem que conversar, eventualmente quando precisar fazer esse PSA e esse estoque retal, tá? Fica aqui a recomendação a partir dos 50 anos para qualquer indivíduo, a partir dos 45 anos para aqueles de maior risco, repetindo o que falamos inicialmente, população preta, pessoas com risco familiar conhecido, as mutações conhecidas, ou familiares, pai, irmãos com diagnóstico de câncer de próstata também são populações de alto risco. E acho que o mais importante de tudo, que não serve só para o câncer de próstata, é o que a gente já falou diversas vezes aqui e nunca é ruim reenfatizar, que é estilo de vida, promoção de saúde, atividade física, alimentação adequada,
Isso diretamente condiz com o controle de peso. Não fumar, exposição solar com cuidado. Vacina, gente. Nós vamos conversar um pouquinho em outro podcast sobre um assunto importante. Vacina, tá? É importante. Não dá pra gente discutir com a evolução da ciência mostrando que as vacinas são importantes. A gente vai ver que em outro tumor do homem ela é fundamental também. Acho que a maior recomendação aqui é exatamente essa. É o aspecto de promoção de saúde e estilo de vida. Bom, queria agradecer o Andrei, queria agradecer vocês que estão nos ouvindo. Não percam o próximo podcast, que a gente vai falar de câncer de pênis e testículo, né? Aproveitando a ideia realmente do Novembro Azul e a gente falar da saúde do homem. Não que isso seja importante só em novembro, mas eu acho que é um mês para a gente refletir um pouquinho. Né? E não deixem de fazer seus exames, porque o quanto antes você descobrir qualquer doença, é muito mais fácil de tratar. E também as consequências são menores. Importantíssimo manter um peso saudável, fazer atividade física e ter hábitos de vida saudável para tudo, inclusive também para risco cardiovascular. Então, com isso, você mudando seu estilo de vida, você tem um pacote aí de benefícios. Tá? Se alguém ficar em dúvida, procure o Andrei Soares nas suas mídias digitais ou então o site doutorandreanutrologia.com.br, que vai ser um prazer aí para a gente responder a dúvida de vocês. Obrigada. Obrigado, André.